Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. E tá começando mais um Papo Mix Carreira. Por aqui a gente sempre vai bater um papo sobre trabalho e o Alexandre Slivnik já tá aqui comigo. Ele que é o mentor em carreira e sucesso, especialista em RH, também é escritor e palestrante. E aí, Ale, tudo bem? Tudo bem, grande Gerson, prazer falar com você novamente, tá sendo muito legal aqui dar dicas, tenho recebido diversas mensagens com perguntas, enfim, tá sendo bem bacana poder ajudar as pessoas a conquistarem os seus empregos dos sonhos. O prazer é todo meu estar aqui nessa conversa aqui, que sempre agrega muito, muita gente tem comentado mesmo que tá gostando do Papo Mix Carreira, e nesse episódio a gente vai ajudar as pessoas a aumentar as chances de ser contratado, contratada na hora de fazer uma entrevista de emprego, né? Sabe como é que é? Chegar na entrevista hoje em dia não é assim, uma tarefa muito fácil. Aliás, hoje tem acontecido muita entrevista, digamos assim, como que é? À distância, Ale? Pois é, tem sido natural agora nesse momento de pandemia as pessoas fazerem entrevistas pela internet, né? Através de algum aplicativo, de chamadas de vídeo, porque é natural. Eu vejo que todos os dias as pessoas têm reuniões digitais, reuniões virtuais, e para contratar não é diferente. Mas a parte boa é que não importa se é uma entrevista pessoalmente ou uma entrevista pela internet, você tem várias dicas que eu vou passar aqui para vocês, que você pode aumentar a sua chance de conseguir emprego. Então, novamente, não importa se você vai lá pessoalmente na empresa ou se você vai ter uma conversa via vídeo, siga essas dicas e aumente a sua chance. O roteiro que você tem que demonstrar na entrevista não mudaria, né? A distância. Não muda. Na realidade, a grande diferença, o que eu vejo, né, é que quando você vai pessoalmente na empresa, você já começa a ser avaliado ou avaliada a partir do momento que você chega na empresa. Então já vamos para as primeiras dicas, né? Quando as pessoas vão para uma entrevista pessoalmente, normalmente você precisa se comunicar com o segurança da empresa, com a recepcionista da empresa. Então naquele momento não se preocupe apenas em demonstrar um sorriso ou falar simplesmente só com a pessoa que vai te entrevistar. Fale um bom dia para o segurança, dê um sorriso para a recepcionista, mostre que você de fato está com vontade de trabalhar naquela empresa. Então, muitas pessoas, claro, chegam lá morrendo de medo da entrevista e não falam nem um bom dia, não olham no olho das pessoas que trabalham na empresa. Hoje em dia, muitas empresas já não decidem simplesmente pela entrevista, e sim como você tratou as pessoas da empresa antes mesmo da entrevista. Então, uma grande diferença entre uma entrevista pessoal e uma entrevista pela internet é que na entrevista pessoal você está sendo avaliado e avaliada de uma forma mais profunda em como você se relaciona com as pessoas da empresa. Então tome muito cuidado, porque o seu comportamento está sendo analisado a partir do momento que você chega na empresa. Muitas vezes eu já ouvi falar que assim, quando a gente chega na empresa, antes de pandemia, presencialmente, assim, a gente já tinha essa avaliação acontecendo antes mesmo da entrevista, né? Então é importante que a gente haja sempre naturalmente, ali com certa espontaneidade, né? Ah, sim, Gerson, e você sabe que hoje em dia, numa entrevista virtual, as pessoas acham que não tem uma avaliação prévia, mas tem. Sabe por onde? Através das suas redes sociais. Pois é, as empresas hoje estão observando as suas redes sociais, então aquilo que você posta, aquilo que você comenta, se você falou mal da empresa anterior, se você falou mal do chefe anterior, se você é agressivo ou agressiva com as pessoas nas redes sociais. Então, é claro que na entrevista pessoal eles observam o seu comportamento lá físico, né? Mas uma entrevista digital, eles sim também vão observar através daquilo que você posta nas suas redes sociais, e não só o que você posta, mas os seus comentários e a sua interação com as pessoas. Então, cuidado com os erros de português, cuidado com a forma que você se coloca nas redes sociais. Não é que você não vai ser você, você precisa colocar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Quanto maior a verdade que você coloca pra fora, mais as empresas vão gostar. Mas ao mesmo tempo, as empresas não gostam de pessoas agressivas, as empresas não gostam de pessoas que criticam o chefe ou o seu colega de trabalho. Então, qualquer problema que você tenha tido anteriormente, não coloque nas redes sociais e resolva pessoalmente com essas pessoas. Fica muito melhor
e com isso você aumenta a sua chance. Aquela coisa de dar indiretinha na rede social, né? Às vezes não precisa, né? Sabe que essa indireta de rede social é um perigo, né? Porque o que é a indireta? Eu vejo a indireta como uma falta de transparência. Eu defendo isso com unhas e dentes, que a transparência é a palavra primordial para um melhor ambiente no trabalho. Porque muitas vezes, eu não gosto daquela pessoa, e você não vai lá e fala o que você não gosta, e você só guarda pra você, e pior, às vezes você fala só pra 2, 3, 4 pessoas que você não gosta daquela pessoa. Então, tente usar a transparência a seu favor. Vai lá e fala aquilo que você pensa de forma respeitosa, porque quem sabe essa pessoa não pode mudar e você mude também a sua forma de pensar dessa pessoa, né? Então, quanto maior a transparência, inclusive maior a nossa consciência tranquila e limpa, que a gente vai dormir à noite no travesseiro sabendo que a gente está melhorando não só o nosso ambiente de trabalho, mas melhorando também nós enquanto seres humanos, né? Uma evolução constante. Legal. E a tendência é que a gente haja na vida profissional mais ou menos da mesma forma que a gente é na vida pessoal, né? Então... eu acho que não é... Preocupa, pode ser um problema, né? Não é nenhuma tendência, viu, Gerson? Na minha opinião, é uma realidade. Fato. Porque é um fato, nós somos assim. Não há como separar a vida pessoal e profissional. Aliás, vamos falar sobre isso aí num futuro podcast, porque não tem separação entre vida pessoal e profissional. O que você é na sua casa, você é na sua empresa. Quando você tenta ser alguém diferente, em 1, 2, 3 meses, a tal da máscara cai. Então, as pessoas vão começar a perceber quem você é de fato. Então, por isso que eu digo, a transparência daquilo que você pensa, aquilo que você é e aquilo que você quer é fundamental para melhorar o ambiente de trabalho. E claro, numa entrevista da mesma forma. Por isso que eu tenho algumas dicas importantes aqui para a pessoa conseguir aumentar a sua chance de ser contratada. E a primeira dica que eu dou, além de todas essas que a gente já conversou nesses minutos iniciais, é estudar a empresa que você vai trabalhar. Porque muitas vezes o candidato ou a candidata, eles estão desesperados por trabalho, e é natural que isso aconteça, né? Ainda mais no momento de desemprego em alta. E aí eu mando currículo para 50 empresas diferentes e fico esperando sentado no sofá. Se você quer aumentar a sua chance, primeiro, estude quais empresas têm características, têm culturas ou têm DNA que são semelhantes com os seus. Então estude a empresa e foque naquela empresa que você quer trabalhar. Porque quando você mandar o currículo, imagina só, coloque no seu currículo lá, esse é o currículo para trabalhar na empresa X. A empresa X faz isso e eu posso ajudar a empresa fazendo isso. Então, primeira dica, e para mim uma das mais importantes, estude profundamente a empresa que você quer trabalhar. Ao invés de mandar currículo para 50, experimente pegar 5 empresas, estudar profundamente, manda currículo e faz follow-up. Liga, pergunta, manda e-mail e demonstre interesse em trabalhar para aquela empresa. Mostrar o preparo, né? Que você sabe o que você tá falando. Sabe que uma vez eu fui fazer uma entrevista para uma rádio? Olha só que curioso. E curiosamente eu já conhecia a programação da rádio. E aí na hora da entrevista com o diretor artístico, a gente começou a conversar sobre a programação musical e etc. E pra surpresa dele eu conhecia já a programação musical de longa data já, né? Ele falou, olha só, você é um locutor tecnicamente que atende às nossas expectativas e pra minha surpresa você conhece a rádio muitas vezes melhor que eu. Então vamos trabalhar junto. É mais ou menos isso que você tá falando, né? Incrível, Gerson, é exatamente isso, porque as empresas no passado contratavam tecnicamente e demitiam por falta de atitude. Hoje em dia as empresas inverteram esse processo. Eles estão contratando atitude, porque tecnicamente talvez eu consiga treinar. A atitude é muito mais difícil treinar. Então o seu interesse ou a sua demonstração de interesse pela rádio, isso é fundamental para aumentar a sua chance. Então, claro, quanto mais você estuda, mais você demonstra interesse, mais você aumenta a sua chance. E a dica 2 que eu quero passar para quem tá ouvindo a gente é o seguinte: coloque no seu currículo ou na entrevista onde você pode ajudar a empresa a melhorar o resultado, porque é isso que a empresa quer com você. Ou seja, você no caso fez a entrevista na rádio e falou não só da programação musical, mas obviamente você pode falar também como você pode melhorar os resultados da rádio, como que você pode ajudar na audiência, e quanto maior for a sua ajuda, maior o interesse na empresa, na sua contratação.
E a terceira... E nesse ponto, Ale... Diga lá. Não pode soar ousado demais, assim, se intrometer demais num assunto que seria de um diretor, de um gestor ali? Você querer dar palpite demais? Eu tenho trabalhado com diretores de diversas empresas nos últimos anos e para mim, o discurso é um só nesse grupo de diretores de RH. Eles falam o seguinte, eles preferem trabalhar com aqueles que eles precisam segurar do que com aqueles que eles precisam empurrar. Eu vou repetir. Os líderes nas empresas hoje preferem trabalhar com aqueles colaboradores que eles precisam segurar do que com aqueles que eles precisam empurrar. Então, quanto mais eu costumo defender que a audácia é uma característica fundamental dos profissionais de sucesso. Então, quanto mais audacioso ou audaciosa você for, maior a chance de você ser contratado ou contratada. Não tenha medo de colocar as suas percepções e o como você acha que a empresa deve crescer. Hoje em dia, esse comportamento tem sido muito valorizado pelas empresas. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, né? Na minha empresa, quando eu morava no Brasil e ainda trabalhava no processo de contratação, nós organizamos eventos aí no Brasil e aí a gente estava com uma seletiva, tinha 120 pessoas participando de uma dinâmica de grupo e nós tínhamos que contratar 10 dessas 120 pessoas. Então, nós fizemos pequenos grupos e eu dei 3 situações reais que poderiam acontecer no evento. Então, eu falei pro pessoal, né, para esse grupo de 10 que estava comigo, eu falei, olha, imagina que chega um participante e fala para você que tem uma poça de água ali no chão, que alguém derrubou uma água e tinha uma água no chão. E ao mesmo tempo, chega um palestrante para pedir uma folha branca para ele começar a palestra. E ao mesmo tempo, chega um outro participante pedindo dicas de almoço. O que você faria? E aí a gente começou a discutir, alguns cuidaram da poça d'água primeiro, outros cuidaram do palestrante para começar a atividade. Aí chegou um fulano que levantou a mão e disse assim, é o seguinte, na minha opinião, a gente precisa primeiro descobrir quem foi o responsável por deixar a poça de água ali. Ou seja, eu não quero contratar uma pessoa assim que quer simplesmente buscar um culpado. Eu quero contratar pessoas que buscam soluções. Então as pessoas reativas, elas não são bem-vindas no mercado de trabalho. Então mostre a sua atitude durante a entrevista de resolver o problema do seu chefe, do seu líder ou da sua empresa. Porque são atitudes de resolução de problemas que as empresas querem hoje nos profissionais que estão chegando para trabalhar com elas. Exatamente, a gente não precisa gastar energia à toa, né? A gente quer a solução e não ficar trabalhando em volta apenas do problema sem a solução. Né? Exatamente, inclusive isso tem a ver com a nossa terceira dica. Minha terceira dica de hoje é o seguinte, coloca o seu objetivo dentro da empresa. Aí você fala assim, mas Alexandre, eu tô chegando aqui para trabalhar na recepção da empresa. Ok, mas você quer ficar pro resto da vida na recepção? Se quiser, tudo bem, não tem problema nenhum, mas coloque o seu objetivo na empresa. Olha, o meu objetivo na empresa é chegar na liderança, é trabalhar no atendimento ao cliente, é trabalhar com vendas. Então já chegue na empresa demonstrando sede de crescimento, porque as pessoas que ficam estagnadas na carreira, que ficam estagnadas na sua única função, elas também não são bem vistas no ambiente corporativo. Então mostre desde cara qual é o seu objetivo, mesmo que você comece lá embaixo, porque o seu líder, a sua líder, eles estão de olho na sua vontade e no seu desejo de crescer dentro da empresa. Legal. E Alexandre, hoje os currículos estão bastante diversos, assim, diferentes, né? Você já falou sobre colocar no currículo coisas diferentes, como hobbies, habilidades e afinidades, assim, interesses de modo geral. Isso daí pode ajudar também? Pode e muito. Tanto é que, hoje em dia, em muitos processos de seleção, na entrevista, inclusive, eles perguntam sobre a vida daquela pessoa, né? Então, se gosta de animais, se não gosta, porque eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou apaixonado por animais. Aqui no meu escritório, aqui na minha casa, que inclusive onde fica o meu escritório, e às vezes eu faço reuniões com a minha equipe aqui, que trabalha comigo normalmente em alguns eventos, e eu tenho 2 cachorros, 2 gatos e 4 peixes. Pra mim, os animais ficam comigo aqui no meu dia a dia. Então, assim, se a pessoa não gosta de animal, talvez ela não se encaixe pra trabalhar comigo. Mas, ao mesmo tempo, tem empresas, até inclusive várias empresas, que colocam animais no ambiente de trabalho. Puxa vida, se eu não gosto de animal, se eu tenho medo de animal, talvez ali não seja uma empresa pra mim. E tudo bem. Então, quanto
quanto mais você se encaixar na cultura daquela empresa, melhor. Por isso que eu defendo, por mais que o dinheiro seja importante, o emprego é importante, o mais importante é a sua felicidade com aquele emprego. Porque se você estiver forçando a ser alguém que você não é, no longo prazo você não vai conseguir crescer na sua carreira. Então, para que você possa se entregar verdadeiramente, coloque aquilo que você pensa, aquilo que você acha, e se você não se encaixar, procure outra oportunidade. Essa é a minha recomendação. Boa. Porque a gente tá aqui falando sobre como aumentar a chance de ser contratado na entrevista, mas é importante que talvez a gente utilize desse momento também da entrevista para perceber se a empresa é exatamente aquilo, se rola o crush, né? Se encaixa com aquilo que a gente tá procurando, porque nada mais é que hoje trabalhar para uma empresa são interesses, tanto da empresa quanto o meu, e a gente crescer juntos, não é isso?